Bom dia, amigos. Então, vamos continuar na nossa planilha. Lembra-se que nós tínhamos a tabela 1 com inventário e evolução de rebanho, onde a gente contabilizou lá no dia 31/12 de 2019, 50 reprodutores, 1000 matrizes, e fomos fazendo a evolução. Bom, no inventário de rebanho, o interessante é que a gente vai fazer a avaliação lá do peso médio, peso total de rebanho, o valor de rebanho total, certo? E dá para a gente calcular, por exemplo, a quantidade de matéria seca por dia e por mês para um rebanho de 1000 matrizes. Por isso que a gente deve fazer o inventário do rebanho. E depois a gente tem as movimentações durante os meses. Então, por exemplo, quando a gente abre a movimentação dos reprodutores, a gente tem lá que o peso médio dos reprodutores é 70 kg, o peso total 3.500 kg, né? E aí nós vamos tendo aqui, por exemplo, morte em janeiro, uma morte em abril, uma morte em junho, e vai diminuindo a quantidade de reprodutores e a gente fecha o ano com 45 reprodutores. Okay? No final vai ter lá, por exemplo, quantos animais foram comprados, vendidos, mortos ou transferência. Então a gente teve uma morte de 5 reprodutores. E eles representam, de um modo geral, no rebanho, em média, 4% do rebanho. Então vão ser reprodutores. Respeitando essa evolução nossa. Então, as aulas anteriores vai ter os nascimentos, né? Como que ocorreram os nascimentos, certo? Dos animais e as mortalidades e assim por diante. Então, nasceram 400 cordeiros, né? Em junho, com certeza nasceram 400 cordeiras também, né? Quando a gente abrir aqui. Depois, mais 100 em julho, né? E aí já começaram a ocorrer mortes, ok? Sendo que com 3 meses a gente fez a desmama, né? E mudou eles de categoria, eles saíram de cordeiro e foram para borregos. Então, ok. O que nós temos é um valor de rebanho inicial de 428 mil, tá? Com 1.050 cabeças, e um valor final de 1.093 cabeças com 444 mil. Então a gente tem uma diferença de inventário positiva de 2.000 quilos e 16 mil reais, levando em consideração o preço do quilo de 8 reais, tá? Já tem negócio sendo fechado a 22 reais o quilo de carcaça, o que vai dar em torno de 10 reais o peso vivo. O que nós vamos fazer hoje? Vamos trabalhar com a tabela 2, que é a avaliação de desempenho, tá? Então nós vamos trabalhar com os índices. Vamos passar uma linha aqui. Ok. Vamos inserir uma linha. Essa é a tabela 2. A relação reprodutor e matriz, a fórmula é simples e a gente pode ir vendo como é que se comporta isso, simplesmente fazendo esse copiar e colar. Vai vir provavelmente dos mesmos lugares, tá? O ideal é que a gente tenha o valor de 1. Vamos ver se a gente ajusta essa configuração. Formatar células, tá? Máximo de um dígito, eu acho que não vai ser possível, porque a parte de baixo são 2 dígitos. Formatar células em metade, máximo de 3, máximo de 2, 1 para 16, esse daqui. Ctrl C, Ctrl V, ok. Vai dar um valor próximo, né? Ctrl V, e eles foram diminuindo, né? Porque foram morrendo os reprodutores. Então, um reprodutor para 16 e assim por diante. Com certeza teve Ctrl V, Ctrl V. Só que ele ficou 1 para 16 em todos. Não pode ser isso. Formatar células de novo. 8 16avos em décimos. Não dá. Formatar células. Vai ter que ser em centésimos. Vai ter que ser nessa mesmo. Tudo bem. Vai ter que ser isso. E vai se alterando. 4 para 73 vai dar 73 dividido por 4 vai dar 18 mais ou menos, né? 18, um reprodutor por cada 18 fêmeas. Então, a gente tem, como é que a gente calcula a quantidade de reprodutor por matriz? A fórmula já está aqui, ó, reprodutores por matriz.
nós vamos entrar dentro da fórmula, vamos ver, está em C32 e C39. C32 deve ser o número de reprodutores e C39 o número de matrizes. Então, ó, C32, tá? E C39, número de matriz. Matriz por reprodutor. Então, perfeito. Vamos fechar essa tabela aqui para ficar mais fácil de a gente entender também, tá? Vamos fazer agrupamento de dados. Vai ficando mais fácil de a gente verificar. Tá. Então nós temos aí, vou botar uma linha aqui, eu gosto de usar as linhas para a gente ir diferenciando. Na página inicial. Ok. Então, vamos botar uma cor aqui também, um tom diferente um pouquinho, para que a gente trabalhe com cores que vão facilitar a nossa leitura da nossa tabela. Tá? Então, tons diferentes de cinza ou outras coisas podem ser utilizadas. Então, como é que a gente verifica a natalidade? Tá? A natalidade é o número de animais que nasceu em relação ao número de fêmeas que tem. Então, como que a gente vai ver o número de animais que nasceram? Tá? Então, nós temos que pegar aqui, por exemplo, os nascimentos de um modo geral. Vamos criar uma linha. Alt e L, tá? Vou botar nascimentos, vai ficar mais fácil de a gente entender. Vou tirar essas colorações aqui, que depois a gente faz um ajuste. Vou deixar sem cor. Tá? Então, eu preciso do número de nascimentos de animais. Onde é que está o número de nascimentos? Está nos cordeiros e nas cordeiras. Então, vou abrir as cordeiras e vou abrir cordeiros. Ó, nascimento é igual nascimento. Esse mais esse. Nascimento de cordeiras e de cordeiros. Tá bom? Então, quando eu fizer isso e arrastar, já vai dar o valor total. E aqui, ó, vai ser a soma. É igual a soma do que nasceu. Então, no ano, certo? De janeiro a dezembro, nasceram 1000 animais. Sem problema. Agora, como é que é o nascimento, a taxa de natalidade? Bom, a taxa de natalidade é o número de nascimentos dividido pelo número de matrizes. Então, vamos lá para o número de matrizes. Vocês vão ver que vai dar 0, e é em percentual. Tá? Então, vou arrastar também isso daqui, e aí nós vamos ter 102% de nascimento, tá? E 26% de nascimento. Então, o que aconteceu? Nós fizemos 1000 nascimentos, tá? E nós tínhamos só 780, 790 mil. Por que isso acontece? Por quê? Isso ocorre porque nós temos um índice chamado prolificidade, tá? Que vai estar relacionado, que é o número de prolificidade, vamos botar uma fórmula aqui, ó, que é o número de cordeiros nascidos dividido pelo número de partos, tá? Que é diferente. Ok? Vamos supor agora, o ideal é que a gente tivesse o nascimento de cada animal certinho, né? Então, ó, nós temos uma taxa de nascimento também, que é a soma, taxa de natalidade do ano, tá? Que vai ser de 128%. Nós vamos, então, a taxa de natalidade de 128%, nós vamos também fazer o intervalo entre partos. Intervalo entre partos, tá aqui, dá pra gente ter. Tá? Então, com taxa de natalidade, a gente tem um intervalo entre partos. E o número de cordeiros é o número de nascimentos dividido pelo número de partos possíveis, que também, nesse caso, vai ser o número de cordeiros que nasceu dividido pelo número de fêmeas. Só que a gente só vai conseguir ter isso no final. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, 1000 animais nascidos, tá? De quantos partos possíveis? Nós tínhamos 700 e poucas matrizes. Então, a gente vai ter que levar em consideração, provavelmente, o número médio, aproximadamente. O ideal é a gente ter realmente quantos indivíduos pariram, né? Isso a gente vai ter como? Numa listagem. Por exemplo, eu tenho 100 ovelhas, nasceram 120 cordeiros, dessas 100 ovelhas, as 100 pariram, então eu vou ter 1,2, ok? E assim por diante. Aqui nós estamos trabalhando em cima de valores médios, tá? Para que a gente consiga fazer um planejamento.
Então, da mesma forma que nós temos o cordeiro. Como é que a gente calcula a mortalidade? Né? Como que a gente vai calcular a mortalidade? Como será que a gente calcula a mortalidade? A gente tem que, da mesma forma que calcula o nascimento, a gente precisa calcular o que morreu, né? Out e E. Então, mortes. Nós temos que somar tudo que morreu, tá? Talvez dê para a gente separar aqui, deixa eu ver se tem tabela para baixo de mortalidade, não tem. Mas se quiser fazer mortalidade só de cordeiro, dá, tá bom? Mas vamos fazer a mortalidade geral. Da mesma forma que a gente abriu e somou os nascimentos, a gente agora precisa abrir todas as caixinhas e somar o que morreu, né? É bem simples. Então, como que eu vou saber a mortalidade? Bom, a mortalidade é o número dos animais que morreram, então eu preciso saber o número dos animais que morreram, né? Então, é a morte de cordeiros, de cordeiras, mais a morte de cordeiros, né? Mais a morte das borregas, certo? Mais a morte dos borregos, mais a morte das fêmeas, né, das matrizes, mais a morte dos reprodutores. Então aqui eu tenho a soma dos animais que morreram. Quando eu arrastar a célula, certo? Ou copiar e colar, eu estou arrastando aqui, tá vendo? Eu vou bem no cantinho, né? Vou bem no cantinho aqui, o ícone muda de forma, tá vendo? E eu arrasto, eu clico nele e arrasto. Ou então eu dou Ctrl C e Ctrl V, tá? E se ficar aqui também, eu levo essa forma para outros lugares, tá? É como se fosse um Ctrl X, tá? Então são formas diferentes que o Excel tem de trabalhar. Então aqui é a morte. E a mortalidade? Bom, a mortalidade é igual ao número de animais que morreram dividido pelo número de animais total que tinha no rebanho, né? Nós tínhamos 1.050 animais. Então aqui, ó, a gente tem em percentagem, vamos botar um zerinho, porque não fecha 1% aqui, né? Tá? Então, nós temos ali a mortalidade. E como que nós vamos fazer isso? Bom, nós vamos fazer isso da mesma forma aqui, ó. Nós vamos jogando esses valores aqui. Ok? Eu acho que dá pra gente fazer da mesma forma aqui. Ctrl Z, peraí. Ctrl C, Ctrl V, morreram 120 e poucos animais, tá? E eu posso somar, deixa eu Ctrl C, Ctrl V, vai dar 13% de mortalidade. Tá bom demais, e é mais ou menos isso que ocorre mesmo, de mortalidade de animais, tá? Num bom resultado, tá? Esse é um bom resultado. Então, um rebanho de 1.000 vai ter essa quantidade aí, ó, de mortes, ok? Então não tem segredo, mortalidade, certo? É o número de mortes dividido pelo total de animais, tá? Os nascimentos, números absolutos, não tem erro. O intervalo entre parto, assim como a prolificidade, tá vendo? A gente trabalhou com um valor só. Como é que a gente vai chegar no intervalo entre parto? Okay? Então, o intervalo entre partos, ele vai estar muito relacionado com a taxa de natalidade. Ele é inversamente proporcional. Tá? O intervalo entre partos, geralmente em meses. Então, nós vamos fazer lá, ó. Às vezes eu confundo um pouco, mas eu vou tentar desenhar a forma. Taxa de natalidade, tá? É igual... Deixa eu me recordar aqui que ele tem que dar em percentual vezes 100, tá? Eu acho que é 12, se não me engano é 12 vezes 100 dividido pelo intervalo entre partos. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então, se eu tenho a taxa de natalidade, ela é inversamente proporcional. Então, intervalo entre partos é igual a 12 vezes 100 dividido pela taxa de natalidade, que nesse caso aqui foi 128%. Não vai aceitar aqui. Vou botar uma fórmula, né? Intervalo
entre partos é igual a 12 vezes 100 dividido pela taxa de natalidade. É a mesma coisa, tá? Essa é a fórmula matemática. Deixa eu só verificar se é isso mesmo. Então, o intervalo entre parto que eu quero é 12 vezes 100 dividido pela taxa de natalidade. Isso tem que dar um intervalo de 8 meses aí, tá? Deixa eu fechar aqui. E está em 12, vai ser ao contrário. Deixa eu botar aqui 360 dias. 365 dias vezes 100, ou é dividido por 100, é isso mesmo. Nesse caso aqui é dividido por 100. Dividido por 100, a taxa de natalidade. Quer ver? Doze dividido por 100, dividido por intervalo de parto. Vamos lá. Esse dividido por 100 dá 9 vezes percentagem. Deixa eu dar uma pausada aqui só para a gente ter uma ideia. Eu corrigi essa forma de não perder muito tempo. Mas não dá para pausar agora. Deixa eu recordar aqui. Eu vou abrir um outro arquivo que eu já tenho isso pronto, que às vezes falta o raciocínio. É raciocínio lógico, né? Olha que coisa louca. Vamos aqui para uma fazenda. Fazenda lá do Marião. Então, por isso que é importante registrar sempre as coisas. Controle 2020. A gente está com foco na mente numa coisa e tem que abrir outra, né? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o arquivo. Não sei se vai aparecer para vocês na gravação, mas eu vou ir buscar essa fórmula lá. Tá abrindo. Ok. Atualizar o arquivo. Continuar. Tá bom. Vamos expandir aqui e vamos para produção, currais, rebanho, inventário, tá? Então a gente já trabalha lá assim também. Aqui, ó, o IP é 12 vezes taxa dividido pela taxa de natalidade, é isso mesmo. Então tá, perdão, ó, tá vendo? Ctrl C, vamos fechar aqui, não tem necessidade de salvar. Vamos voltar para o nosso arquivo anterior, onde a gente estava trabalhando. Então é coisa bem simples, que às vezes a gente não está com a mente preparada para lidar. Então eu vou colocar aqui, ó, Ctrl V. E o meu computador ficou mais lerdo que o normal agora. O que houve? Gente, não está respeitando mais os teclados. O que aconteceu, gente? Vamos ver. Aí, deu. Voltou. Vamos tirar aqui. Vamos ver se ele voltou de lá. Então, ó, o intervalo de parto é 12 dividido pela taxa de nascimento, que vai dar 9,32 meses. Então, as ovelhas desse rebanho geralmente vão parir a cada 9,39 meses. Tá? Isso serve para bovino, serve para tudo. A gente está trabalhando em meses, né? Tá? Vamos dar uma arredondada. Então, vamos imaginar, ó, se aqui for 100, vai dar 12 lá embaixo, tá vendo? Se for 100%. Dá 12, exatamente, tá? Então, como tem mais, tem 128%, vai dar 9,39 meses de intervalo entre partos. Tá bom? Taxa de desfrute. Como é que a gente verifica a taxa de desfrute? Bom, a taxa de desfrute
é a quantidade de animais que eu vendo a cada mês, né? Então nós vamos trabalhar primeiro com venda de animais, que é a tabela de receita aqui, que vai ficar para a próxima aula, ok? Então, na próxima aula, a gente já faz a taxa de desfrutes, porque a gente vai trabalhar com as receitas. Por hoje é só. Tenham todos um ótimo dia.